Olá, querida equipe de solo. Eu sou Kailin. Nós os saudamos através da porta dourada deste exato momento, chegando como família, como aqueles que caminharam ao seu lado através de longas eras de luz estelar, atraídos para perto agora pelo chamado da sua respiração, pelas suas lágrimas, pela sua disposição firme em recordar a fonte viva que habita dentro de vocês. O sol está chamando vocês para casa e, há alguns dias atrás, na sua contagem, a lua do seu mundo passou diante da face do seu sol, lançando sua sombra sobre a coroa norte do seu planeta, e dentro desse breve encobrimento, uma vasta porta de recalibração foi aberta para todo o plano terrestre. Rios de luz cadente riscam seus céus escurecidos, poeira estelar ancestral queimando em silêncio e celebração. E sob este espetáculo, suas células estão bebendo frequências que carregam a lembrança da sua herança multidimensional. Sintam nossas mãos descansando suavemente sobre seus ombros enquanto recebem estas palavras e permitam que seu corpo se suavize no acolhimento que os cerca. As correntes que chegam a vocês nesta hora surgem de dentro, emergindo através dos corredores sagrados do seu próprio centro do coração e encontrando as grandes marés de luz que fluem em direção ao seu mundo a partir do centro puro deste universo, dois rios unindo-se em um único fluxo brilhante. O que trazemos a vocês agora é uma ativação, um reavivamento do que sempre esteve presente dentro do seu DNA cristalino, um modelo divino mantido intacto através de cada era de esquecimento, esperando em quietude por estes dias, e essa espera acabou. O modelo desperta. Em todo o seu planeta, nesta estação precisa de sóis velados e estrelas cadentes. As camadas mais profundas da sua herança estão sendo chamadas a despertar, suavemente, onda após onda, em ordem sagrada e graça sem pressa. Cada estrada que percorreram, cada tristeza que carregaram, cada ato silencioso de fé que ofereceram ao silêncio, teceu vocês em um vaso capaz de conter o que agora se aproxima. Respirem e saibam dentro do seu coração que vocês são sustentados, que são vistos, que toda a companhia da sua família estelar se inclina para perto nesta hora, e a grande história do seu retorno se desenrola exatamente como sua alma pretendeu que se desenrolasse. Vocês entram agora em uma rara passagem de luz. O encobrimento do seu sol abriu este corredor, e nos dias finais deste mês, sua terra lançará sua própria sombra suavemente sobre a face silenciosa da lua, selando a passagem com uma segunda bênção, de modo que entre esses dois gestos celestiais flua um fluxo concentrado de recalibração, uma janela na qual o tecido do seu mundo se torna incomumente receptivo. Usem esta janela conscientemente, pois o que é plantado nela cria raízes com velocidade notável. O grande portal da Estação do Leão, mantido aberto durante as últimas semanas, enquanto a brilhante estrela azul-branca dos seus ancestrais surgia antes das suas alvoradas, derramou seus códigos finais nas grades do seu planeta e fechou-se suavemente, e tudo o que ele entregou agora se estabelece no solo, na água, no sangue e no osso. Esta é a estação para a qual vocês nasceram, uma era sem precedentes na sua terra. Nunca na longa memória do seu planeta. Populações inteiras foram chamadas ao mesmo tempo para uma comunhão consciente com a fonte e com suas famílias da nação estelar. Em eras anteriores, a luz movia-se através de vasos raros, através de profetas e místicos cujos campos carregavam os códigos em nome de muitos. Porém, nesta era, o manto repousa sobre vocês. As sementes estelares despertas, espalhadas por cada terra e língua, ancorando a ascensão de um mundo através das horas comuns dos seus dias. Sua respiração é um instrumento vivo, e seu silêncio é uma força de ordem radiante. Cada vez que vocês trazem sua consciência para dentro e se alinham com a fonte interior,
Vocês estabilizam o caminho de ascensão de todo o plano terrestre, e os conselhos dos reinos superiores testemunham sua ascensão com reverência, pois a escala deste despertar coletivo nunca antes foi vista dentro deste universo. Vocês carregam um papel que nenhum outro ser pode carregar, uma nota que nenhuma outra voz pode soar, e o retículo da nova Terra ganha forma, fio por fio, através das escolhas que vocês fazem em cozinhas, jardins e quartos silenciosos, longe de qualquer palco. Honrem a pequenez da sua fidelidade diária, pois dentro dela vive uma vastidão que seus olhos um dia verão, e cada oferta invisível é registrada em luz. Muito está se agitando dentro das câmaras do seu corpo interior. A quietude, nesta estação, é muito mais do que descanso, pois quando vocês entram no silêncio verdadeiro com a declaração da sua própria lembrança, seu corpo de luz se acende e camadas de densidade que antes pareciam inamovíveis começam a se dissolver como névoa diante do sol da manhã. No centro do seu cérebro repousa uma pequena câmara cristalina, a glândula que o seu plano terrestre chama de pineal, e este portal interior é o receptor primário para as frequências que agora inundam o seu mundo. À medida que vocês se suavizam na quietude, podem sentir uma radiância suave pressionando para fora do meio da sua cabeça, aparecendo atrás dos olhos fechados como um brilho branco-dourado ou uma pulsação rítmica suave. Esta é a recalibração natural do seu corpo para os campos superiores, e através dela códigos de diamante são liberados, religando os caminhos da sua percepção, o que é a razão pela qual muitos de vocês agora veem cores com profundidade surpreendente, sentem geometrias brilhando ao redor das árvores e sentem a vibração da verdade ou da distorção nas palavras de outro antes que sua mente tenha pesado uma única sílaba. Aqueles que se alimentam da separação há muito entenderam o poder desta porta, e através de gerações, o obscurecimento trabalhou para nublá-la através de toxinas, através de ruído implacável, através da colheita interminável da sua atenção, pois sempre souberam que um ser humano com uma lente interior aberta move-se inteiramente para além do seu alcance. Uma vez que esta câmara desperta, a ilusão perde o controle sobre vocês. Vocês sentem a falsidade dentro do medo no momento em que é falado, e permanecem ancorados no amor enquanto tempestades de urgência fabricada varrem suas telas e suas cidades. Cuidem deste portal com grande cuidado. Descansem do excesso de estímulos e caminhem frequentemente sob o céu aberto. Deixem a primeira luz da manhã tocar seus olhos fechados. Bebam água pura. Tonifiquem suavemente para que os ossos da sua cabeça vibrem com música novamente. E deem à sua consciência alguns minutos sem pressa, a cada dia, simplesmente descansando no ponto médio da sua cabeça, onde uma chama violeta dourada, suave, pode ser imaginada tremeluzindo em boas-vindas. Pequeno cuidado, fielmente repetido, polirá esta lente até o brilho, e através de uma lente polida, os mundos superiores se aproximam para encontrá-los. Deste centro cuidado, uma grande coluna de luz pode ser levantada. Respirem luz para cima a partir do seu coração até este portão interior, e deste portão para fora, através da coroa da sua cabeça para o cosmos, formando um eixo vertical de coração, lente e coroa que permanece dentro de vocês como um farol sobre uma colina. Este farol ancora sua própria ascensão e sinaliza para sua família estelar através das dimensões que vocês estão prontos para uma comunhão mais profunda. Nós recebemos esse sinal, amados, e sempre o recebemos. Vocês caminham dentro de uma vasta companhia de luz, e a sensação de lutar sozinho através desta densidade tem sido uma das ilusões mais cuidadosamente mantidas do obscurecimento. Pois se o véu fosse retirado neste exato momento, e vocês contemplassem quantos de nós estamos ao seu lado, seu coração transbordaria além da capacidade das palavras.
Seus fios genéticos carregam nossas assinaturas. Seu DNA é uma teia de muitas civilizações, uma tapeçaria viva reunida através de galáxias. E quando vocês se unem a outros em círculos de intenção, vocês criam embaixadas no plano terrestre, santuários onde as frequências de nossas nações se entrelaçam suavemente com as suas. Muitos de vocês já nos encontram no tempo dos sonhos. Vocês acordam com lembranças suaves de câmaras cristalinas, de conselhos recebidos sob luz abobadada, de olhos que derramaram amor através de vocês como água. E esses são contatos verdadeiros, tornados possíveis porque sua prática abriu seu campo. À medida que sua coerência se aprofunda, tais encontros amadurecem constantemente em direção às suas horas de vigília, chegando primeiro como sensação sutil, depois como presença que vocês reconhecerão da maneira que reconhecem um velho amigo à porta. Há uma comunhão sendo preparada entre o seu mundo e o nosso, que se desenrola com paciência requintada, honrando seu livre-arbítrio a cada passo. E cada noite que vocês passam em quietude, cada círculo em que vocês se sentam, cada respiração vertical que vocês puxam do coração à coroa, traz o momento do encontro aberto para mais perto. A família da luz reúne-se ao redor deste planeta em números além da sua contagem, chamada pela fragrância de um mundo que desperta, e entre essa assembleia brilhante, nós, os Pleiadianos, os seguramos com particular ternura, pois a história da sua terra é entrelaçada com a história da nossa, e o que floresce aqui, floresce também em nós. Nós conhecemos o anseio que vive em tantos de vocês de ver nossas naves estarem desveladas nos seus céus. Mantenham esse anseio suavemente e recebam o que agora colocamos na parte mais profunda do seu saber. O primeiro contato começa dentro. É um reconhecimento interior, uma lembrança de que já estamos entrelaçados através da sua consciência, já presentes no campo do seu coração, e à medida que esse reconhecimento se estabiliza dentro de um número suficiente de vocês, o encontro exterior segue tão naturalmente quanto o amanhecer segue o suavizar da noite. Cada vez que vocês se sentam em silêncio, descansam dentro da fonte e abrem sua lente interior, vocês avançam a linha do tempo do contato aberto. A divulgação amadurece exatamente desta maneira. Ela chega porque a própria humanidade se lembra, erguendo-se do solo de corações despertos com um impulso que nenhum decreto pode convocar e nenhuma instituição pode restringir. Observem, nesta presente estação, como a conversa do seu mundo continua se curvando em direção à realidade dos seus vizinhos estelares, como perguntas antes ridicularizadas são agora feitas em salas sóbrias, como os jovens falam das estrelas como família, em vez de mistério. Estas são as ondulações exteriores de um mar interior, pois o verdadeiro desvelamento está sendo preparado simultaneamente de cima e de dentro, e a sua parte é o dentro. Mantenham seu campo claro, seu coração aberto, sua expectativa quente e seu medo faminto, e cheguem a sentir, através da experiência direta, que a era do contato já começou no silêncio das salas de meditação, na coerência dos círculos, nos santuários de sonhos, onde vocês e nós já falamos face a face. O que se reúne agora, reúne-se silenciosamente, da maneira de todas as coisas sagradas, e quando der o passo final para a luz plena do seu mundo, será reconhecido em vez de temido pelos milhões de vocês que o encontraram primeiro dentro de seus próprios corações radiantes, e sua firmeza naquela hora será um abrigo para muitos, uma lâmpada já acesa antes que o quarto comece a encher. Agora chegamos à batida do coração desta transmissão, a atualização que muitos entre vocês têm carregado como uma pergunta. Vocês a chamam de Flash Solar, o grande evento,
o momento em que seu sol libera uma onda de luz que transfigura o mundo em um único fôlego. E aqui está nosso testemunho para esta hora do seu ano. Vocês já estão dentro dele. O flash é um crescendo em vez de um raio vindo da quietude, e o crescendo está bem encaminhado. O grande ciclo do seu sol atingiu o seu cume e entrou no longo e poderoso assentamento no qual suas notas mais profundas sempre foram soadas. E mesmo dentro das últimas semanas do seu calendário, sua estrela liberou vastos arcos de plasma e erupções rolantes que varreram seu planeta com corrente fotônica e encheram auroras muito além de seus antigos limites. Cada uma dessas ondas é um ensaio e uma preparação, e seu propósito é a revelação. Seus sistemas nervosos estão aprendendo, impulso por impulso, a carregar correntes de luz que outrora teriam sobrecarregado o vaso humano. E muitos entre vocês agora sentem calor repentino movendo-se através do corpo, tons ressoando dentro dos ouvidos, sonhos de extraordinária vividez, cansaço profundo seguido de clareza brilhante. Encontrem essa sintonização conscientemente através das práticas mais simples. Coloquem a mão sobre o seu coração. Tomem uma respiração lenta e soltem-na completamente. E façam isso 3 vezes, sentindo seus ombros suavizarem a cada soltura. Então falem suavemente dentro as palavras "Eu sou" 3 vezes, permitindo que cada som se assente mais profundamente na sala silenciosa do seu peito, pois essas palavras ancoram sua assinatura única de luz em suas células e as preparam para reconhecer a grande luz quando ela chegar em plenitude. Na quietude, vocês condicionam seu vaso para conter radiância com graça, e na alegria, no riso, na luz do sol sobre seu rosto, vocês a ancoram na vida humana comum, para que sua ascensão permaneça encarnada e quente. Liberem toda a imagem de catástrofe que foi drapeada sobre este evento pelos mercadores do medo. O flash é um florescimento, a abertura da frequência do Éden que vocês carregam em seu DNA desde a fundação da sua raça, e ele se aproxima de vocês como o amanhecer se aproxima de um jardim, certo, gentil em seu poder e inteiramente na hora certa. À medida que a luz se intensifica, as velhas estruturas de controle estão se dissolvendo diante dos seus olhos. O obscurecimento construiu seus arranjos sobre um único combustível, e esse combustível é o medo, colhido através de crise e espetáculo, através de divisão fabricada, através do agito incessante da sua atenção de alarme em alarme. Observem o que acontece à medida que a frequência da humanidade sobe além do alcance dessa colheita. Os programas falham, os roteiros perdem sua voltagem e os arranjos que pareciam eternos revelam-se como encenação frágil, dissolvendo-se porque o público silenciosamente se levantou e caminhou para a luz do seu próprio coração. Sempre que vocês se enraizam na respiração e no serviço, sempre que retiram seu olhar do teatro do pânico e o colocam sobre o que amam, vocês famintam a velha rede e alimentam a nova, encenando a libertação momento a momento, em vez de esperar que ela seja entregue. Confiem também na logística silenciosa da fonte que começa a se mover ao redor de uma vida coerente. À medida que vocês se alinham mais profundamente, testemunharão a provisão chegando sem causa visível, o recurso aparecendo de uma direção inesperada, a porta estando aberta, como se estivesse esperando pela sua chegada o tempo todo. Esta é a economia do Criador, a sincronicidade fluindo ao longo dos canais da sua ressonância, respondendo à sua firmeza antes que vocês tenham terminado de pedir. Sua consciência é um construtor de mundos, queridos, e onde vocês a colocam, vocês constroem. Coloquem-na sobre o bem que está surgindo, sobre a gentileza no seu vizinho, a coragem nos jovens, a luz constante naqueles que servem sem aplausos, e o mundo que vocês regam com atenção
será o mundo que crescerá ao redor de vocês. Este é o ativismo mais profundo da era, realizado com olhos fechados e peito aberto, e sua colheita já é visível para aqueles que olham com o coração. O colapso que vocês podem ver relatado é a limpeza de um canteiro de obras, pois a construção, já em andamento abaixo dele, pertence à nova terra, e seus alicerces estão sendo despejados nesta exata estação através de seus próprios corações reunidos. Nós abençoamos os círculos que agora se formam sobre o vasto corpo do seu planeta, as reuniões em salas de estar e jardins, sobre litorais e bordas de florestas, dentro da rede zumbidora dos seus dispositivos conectados, onde corações se unem através de oceanos em uma única respiração compartilhada. Vocês os chamam de grupos de oração e círculos de meditação. Nós os chamamos de conselhos radiantes, e cada um é um nó na grade planetária, um ponto onde a luz superior desce ao corpo do mundo. A coerência carrega mais poder do que os números. 10 corações firmes podem manter uma cidade calma através de uma tempestade energética, e alguns milhares de círculos devotos, espalhados e quase desconhecidos uns dos outros, podem amortecer toda a linha do tempo de um mundo de balançar em direção ao medo. Dizemos a vocês agora, com grande ternura, que vocês estão funcionando como infraestrutura planetária, pilares de carga em um templo ainda em ascensão. Em eras passadas, o sacerdócio era reunido em templos e a luz era mantida pelos poucos. Porém, nesta era, o santuário foi distribuído entre as pessoas, e o solo abaixo da sua mesa de cozinha é tão sagrado quanto qualquer altar já erguido. Alguns de vocês se encontram sob o mesmo teto a cada semana, e alguns nunca viram os rostos daqueles com quem se sentam, e a grade os recebe igualmente, pois a distância se dissolve onde quer que os corações entrem em sintonia. Quando se reunirem, mantenham a forma simples. Comecem se estabelecendo na fonte interior, descansem juntos em comunhão sem palavras e deixem que o silêncio faça a construção, pois a presença sem palavras abre corredores através dos quais orientação, cura e contato chegam com facilidade. Revezem a manutenção do espaço, protejam a cultura da humildade e do riso gentil, cuidem do sistema nervoso da sala com respiração e ritmo sem pressa, e deixem cada reunião carregando um ato de amor muito humano para realizar nos dias que se seguem, uma refeição para compartilhar, uma ligação para fazer, uma gentileza para entregar, para que a luz que vocês trouxeram encontre mãos e pés dentro do seu mundo. A espiritualidade que permanece no éter deriva, e a espiritualidade que aterrissa no amor religa a história de um planeta. Seus círculos são o tear sobre o qual o tecido da nova terra está sendo tecido, e a cada hora que se sentam juntos, fios de ouro são puxados através da trama. Nos meses que agora se abrem diante de vocês, à medida que seu ano se move em direção ao equinócio e aos grandes alinhamentos de sua estação de fechamento, as vozes se multiplicarão. Haverá mais alegações, mais canalizações, mais promessas e previsões do que seu mundo já carregou de uma só vez. E assim os lembramos da bússola que repousou dentro de vocês o tempo todo. Sua lente interior é um medidor de verdade, e seu corpo é sua agulha fiel. Quando qualquer mensagem, de uma voz humana ou de além, contrair seu peito, estreitar sua respiração, disparar seu sistema nervoso em urgência ou exigir obediência através do pavor, recuem com calma soberana, pois a fonte de toda a vida nunca manipula e o amor nunca negocia com seu medo. Quando uma mensagem expandir sua respiração, suavizar o comprimento da sua coluna e chamá-los em direção à compaixão, criatividade e coragem constante, vocês podem se inclinar para perto, pois estas são as assinaturas da corrente ascendente. Vocês são seres soberanos, maduros em sua luz,
e nós viemos para colaborar com essa soberania em vez de comandá-la, pois a marca da verdadeira orientação é sempre que ela fortalece sua própria autoridade interior e os retorna ao seu próprio saber, livre de cada coleira e cada trono. Sintam também as muitas linhagens que cantam dentro do seu campo misturado. A maioria de vocês carrega heranças mistas de todas as estrelas, um fluxo de grande ternura, um fluxo de precisão exata, um fluxo de geometria viva, um fluxo de vastidão oceânica, um fluxo de coragem flamejante, e estes são harmônicos para emanar através da sua presença diária. Vocês pediram, antes de nascer, para serem auxiliados enquanto cruzavam esta grande passagem, e a assistência agora está ao seu redor, mais perto do que sua própria respiração. Peçam, e o campo responderá na língua que vocês mais facilmente recebem. Confiem no seu sentido de sentir acima de cada explicação exterior, pois a sabedoria de que vocês precisam foi costurada no seu próprio tecido, e cada prática que oferecemos é apenas uma maneira de ajudá-los a ouvir o que seu coração já sabe. O longo silêncio dentro do seu DNA terminou. Seus fios agora zumbem em diálogo ativo com o cosmos, e cada vento solar que roça a atmosfera da sua Terra carrega sussurros codificados destinados precisamente a você. O pulso rítmico profundo do campo do seu planeta está acelerando e saltando em padrões que seus guardiões de registros nunca antes testemunharam, enviando ondas de lembrança através de suas células a partir de baixo, enquanto fluxos de luz inteligente chegam do centro galáctico e do seu Sol acima, de modo que vocês são banhados de todas as direções ao mesmo tempo. Seu ser físico está respondendo ao estímulo cósmico nesta mesma hora, partículas carregadas dançando através de campos magnéticos e disparando pulsos de luz dentro do seu próprio sangue. Os códigos de luz que entram no seu mundo são pacotes reais de informação fotônica. Cada raio de sol sobre sua pele, cada partícula brilhante chegando de estrelas distantes, carrega instrução de frequência, e suas células estão ouvindo, pois bem lá no fundo, seu DNA detém receptores sintonizados com o cosmos, esperando exatamente por esses sinais. E é por isso que o Sol parece diferente sobre sua pele nesta estação. E por que vocês se encontram demorando em sua luz sem saber a razão? Suas próprias ciências agora vislumbram as bordas desta verdade, observando que suas células liberam e absorvem tênues pulsos de luz viva, conversando silenciosamente umas com as outras em frequências além da visão comum. As vastas extensões do seu genoma, antes descartadas como silenciosas e inúteis, estão se revelando como bancos de memória e antenas multidimensionais, ficando online fio por fio à medida que as chaves de luz apropriadas chegam. Cada código entra como uma nota musical, ressoando com sequências dormentes e agitando-as para a vida. E é por isso que a percepção emocional e espiritual pode subitamente florescer em vocês sem causa aparente. Porque um formigamento se move pela sua coluna no meio de uma tarde comum. Porque um flash intuitivo chega completo e certo, carregando sua própria autoridade silenciosa. A linguagem da luz está reescrevendo vocês de dentro para fora, alinhando sua biologia e sua alma com uma única e vasta história de crescimento e lembrança. E o autor dessa história sempre foi a fonte, brilhando no centro do seu próprio ser. Enterrados dentro dos seus fios que agora estão ficando online, jazem fios sagrados de memória, estriações etéricas cósmicas de herança estelar ancestral, tão finas e sagradas quanto teia de aranha, abrangendo silenciosamente éons enquanto esperavam por esta exata estação. Esses fios são codificados com a sabedoria das viagens da sua alma através de vidas e anos-luz. E os raios solares e pulsos cósmicos que agora banham sua terra carregam as frequências precisas para fazê-los brilhar com vida.
Vocês podem sentir a agitação como um saber repentino de lugares entre as estrelas, como afinidade inexplicável por civilizações que seus livros de história nunca descreveram. Vocês carregam os arquivos de galáxias dentro de suas células e, através da ressonância e do tempo divino, esses arquivos estão abrindo. O que estava selado dentro de vocês está sendo revelado, e o que estava espalhado através de suas vidas está sendo reunido em uma única lembrança. Sintam também a forma do que se desenrola a partir daqui, pois o despertar é orquestrado como um crescendo através dos ciclos agora à frente de vocês, onda após onda de emissão solar, raio cósmico e pulso magnético, cada um chegando mais forte que o anterior, construindo sobre as fundações que a onda anterior estabeleceu. O despertar do seu DNA se desenrola em estágios por design, de modo que a cada influxo mais códigos dormentes ganhem vida e vocês se encontrem percebendo um pouco mais amplamente, amando um pouco mais profundamente, sabendo um pouco mais claramente. Esta ascensão graduada é intencional, guiada por uma vasta inteligência que garante que vocês estarão prontos para receber o espectro completo quando o cume chegar. No culminar deste período, um único evento planetário de luz varrendo o seu mundo, o momento em que cada atualização incremental dessas estações se unifica e trava o projeto desperto no lugar dentro da humanidade. Peça por peça, código por código, as ativações presentes estão montando uma janela interior de muitos painéis coloridos para que, quando a grande luz brilhar finalmente através, ela revele um padrão de glória em vez de um brilho ofuscante. E seus fios reconhecerão a assinatura instantaneamente e cantarão em resposta, lembrando a frequência como sendo sua própria. Abaixo e acima de vocês, 2 grandes ritmos estão dando as mãos. Sua terra fornece a batida constante surgindo de baixo, como um rufar de tambor sagrado anunciando que algo novo está ganhando vida, enquanto seu sol adiciona a melodia de cima, rajadas de vento e clarão e raio, cada um carregando sua própria vibração tonal. E quando uma chave solar atinge exatamente enquanto o tambor planetário bate, os 2 se fundem dentro do campo do seu corpo e desbloqueiam câmaras ocultas do seu DNA. Às vezes vocês sentirão literalmente essa interação, pressão nos ouvidos, um bater através do coração, um zumbido que incha quando tempestades magnéticas coincidem com o surgimento do pulso do planeta, e cada batida sincronizada acende circuitos que jazem dormentes dentro de vocês desde antes da sua história registrada, convidando aspectos superiores do seu ser a dar um passo à frente para dentro da experiência humana. Sua transformação está se desenrolando através de 3 camadas ao mesmo tempo. Na camada física, o DNA se reestrutura, neurônios forjam novos caminhos e até mesmo seus sentidos se recalibram, trazendo formigamento ao longo da coluna, mudando o apetite e o sono, ondas de cansaço seguidas de rajadas de vitalidade à medida que o vaso é atualizado para conter mais luz. Na camada etérica, filamentos de luz tecem padrões novos através da sua aura, sentidos como calor ou frieza ondulantes movendo-se através dos seus centros, como correntes gentis cruzando vocês na meditação. Na camada cósmica, o modelo da sua alma desce para um alinhamento cada vez mais pleno com sua vida humana, trazendo momentos de vasta unidade, a sensação de tocar as estrelas com sua mente. Todas as 3 despertam em paralelo, cada uma acelerando e estabilizando as outras à medida que sobem. Ancore bem. Os novos códigos que entram em suas células estão buscando um lar no solo da sua vida diária, e a estabilidade é o solo no qual eles criam raízes. Então permitam-se desacelerar e simplificar à medida que as ondas se intensificam, observando velhos dramas caírem para limpar um campo mais calmo,
permanecendo como uma árvore de raízes profundas que deixa cada vento mover através de seus ramos, enquanto sua base permanece inabalada na terra. À medida que a luz solar flui mais profundamente, ela alcança as salas mais antigas do seu ser emocional. O padrão humano carregou o medo da sobrevivência, feridas ancestrais e dor há muito mantida através de incontáveis gerações, e os fótons de alta frequência que agora entram em seu sistema trazem uma corrente purificadora que dissolve essas marcas em sua raiz. Vocês podem sentir emoção intensa surgindo subitamente, tristeza sem uma história, ondas de velha memória surgindo do nada. E esta é a alquimia em ação, a luz lavando de seu tecido tudo o que terminou de servi-los. Os caminhos do seu cérebro e coração estão sendo redirecionados em direção à confiança, e com o medo limpando da fiação, sua capacidade de amor, compaixão e alegria expande tão naturalmente quanto os pulmões expandem no ar da montanha. Ao lado desta recodificação emocional, uma nova ordem geométrica está se formando dentro da sua própria biologia. Sob a influência dos códigos recebidos, sua vida celular está mudando de uma configuração puramente baseada em carbono em direção a uma matriz cristalina. Pequenas estruturas físicas e etéricas arranjando-se dentro de seus ossos e sangue como flocos de neve intrincados, enquanto seu DNA se alinha em ordens superiores, tornando-se uma antena de cristal líquido tanto quanto um projeto químico. Esses pequenos prismas, agora formando-se em vocês, agem como receptores e amplificadores, sintonizados cada um em sua própria banda do grande concerto, reunindo os códigos sutis e distribuindo-os através do seu sistema para que nenhum sinal seja perdido. Vocês podem notar novas sensações interiores, vibração fina, uma clareza vítrea em momentos de quietude. Suas águas estão se transformando com igual maravilha, o fluido que compõe a maior parte do seu corpo se reestruturando em formas geométricas coerentes, de modo que seu sangue agora carrega mensagens de luz para cada célula juntamente com seu oxigênio, e o fluido que banha seu cérebro e espinha carrega uma carga superior através do seu sistema nervoso. Honrem os desejos que seguem, o puxar em direção à água de nascente pura e comida viva, pois a hidratação nesta estação satura seu ser com o próprio meio através do qual a luz viaja, e cada copo levantado com consciência torna-se uma pequena comunhão. No meio de tudo isso está o tradutor mestre, seu coração. Há muito honrado como o lar do amor, o coração está agora revelando seu papel mais pleno como receptor primário para a luz recebida, seu campo eletromagnético alcançando para fora como um grande prato de escuta sintonizado com o sol, as estrelas e os reinos sutis. À medida que ondas de luz codificada banham vocês, o coração absorve e decodifica, depois pulsa o entendimento através da sua corrente sanguínea e dos seus nervos, de modo que cada batida do coração agora carrega a instrução fresca. Vocês podem sentir tremulações e expansões através do seu peito quando o sol está ativo, e este é o seu coração ouvindo o sinal e respondendo, coordenando toda a integração com a inteligência divina para que vocês permaneçam ilesos e sem pressa. E quando as energias disparam, ele frequentemente os inundará com coerência calmante, traduzindo intensidade em paz e admiração. Deixem o coração liderar e a mente seguir. Atenção é sua moeda, e tudo o que vocês atendem cresce. Então, ao notar e honrar os formigamentos sutis, emoções e insights, vocês os amplificam e sinalizam sua prontidão para mais. Intenção é seu interruptor mestre, orientando todo o desenrolar em direção à facilidade e alegria quando vocês conscientemente o acolhem. O livre-arbítrio é honrado em cada nível da criação, e não há uma única velocidade certa, apenas a jornada que vocês escolhem, caminhada ao ritmo que sua alma seleciona.
Construam resiliência à medida que as ondas maiores se aproximam, descansando quando seu sistema pede descanso, ancorando e integrando após cada pico, mantendo sua ressonância alta através da natureza, criatividade e comunidade calorosa, pois é na quietude após a onda que seus circuitos completam sua atualização. Notem, à medida que sua luz se fortalece, a imunidade sendo tecida em vocês em cada nível, o corpo recuperando-se mais rapidamente, antigas doenças perdendo seu controle, energias discordantes deslizando do seu campo como se de vidro polido, sua própria presença tornando-se uma influência de limpeza em cada quarto em que vocês entram. Seu DNA desperto permanecendo como projeto de ascensão e guardião do seu espaço sagrado, mantendo vigília fiel enquanto vocês descansam. E vocês são unidos neste florescimento por uma família mais ampla do que vocês ainda imaginaram, querida equipe de solo, pois uma rede de semente estelar unificada está ficando online em todo o seu mundo. Uma teia de coração e mente ligando almas despertas sobre cada oceano e fronteira. Através desta teia, seus fios telepáticos e empáticos estão se fortalecendo, de modo que vocês simplesmente saibam quando um amigo distante está passando por uma mudança, ou sintam a emoção coletiva passar pela família humana como o clima, e cada código que um de vocês desbloqueia torna-se mais acessível ao todo. Círculos globais sincronizam milhares de corações dentro de uma única hora, uma grade de luz circulando a Terra e crescendo mais brilhante a cada semana. Dentro deste aceleramento, o tempo em si está sendo retecido em vocês. Suas células estão recebendo a codificação da atemporalidade, de modo que as horas passam como momentos quando vocês descansam na alegria. A sincronicidade os coloca repetidas vezes no lugar certo, à medida que o momento amadurece, e até mesmo os padrões de envelhecimento começam a suavizar. Mais de vocês se reúne no momento presente, o único solo onde a criação realmente acontece, e a vida torna-se ao mesmo tempo mais simples e mais cheia de admiração. Cada ato de compaixão escolhido sobre o medo, cada verdade falada gentilmente, cada intuição confiada e seguida traduz os códigos para o mundo humano e os ancora para outros, pois vocês completam o circuito quando a luz que entra em vocês brilha através das suas mãos. E assim vocês chegam à própria borda do grande crescendo, preparados através de vidas para isso. Seu DNA é a ponte que une a terra abaixo dos seus pés com as estrelas que semearam seu ser, e seu sol surge diante de vocês como o grande condutor desta era. Permaneçam como um pilar de luz, raízes profundas na terra, coroa aberta aos céus, coração tão largo quanto o céu entre eles. O amanhecer que vocês sentiram através de todas as suas vidas está se reunindo sobre o horizonte deste mundo, e ele sabe o seu nome. O tempo é agora. Vocês são o ponto de encontro do céu e da terra, e o sol está chamando vocês para casa. Nós os testemunhamos à medida que vocês se levantam para encontrar este amanhecer que se aproxima, e lhes enviamos grande amor para o emocionante capítulo que está por vir. Falarei com todos vocês novamente em breve. Eu sou Kailin.